E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje estamos aqui para contar um relato, uma história. Hoje é uma história sobre bruxas. Então aproveitando aí março, né, e a lua de sangue aí, no caso esse eclipse lunar, né, que faz com que a lua fique com essa aparência avermelhada, eu trago a vocês hoje uma história. A lua de sangue e o grande sabá. Vamos à história então? Eu caço desde os 12 anos de idade. Aprendi com o meu pai, que aprendeu com o pai dele. E assim foi. Conheço o mato do jeito que a maioria das pessoas não conhece mais. Pelo cheiro, pelo silêncio. Sei diferenciar o barulho de um animal grande se movendo do barulho do vento nas folhas. Sei quando uma floresta está normal e quando ela está quieta demais. Aquele tipo de quietude que significa que algo ali dentro está acontecendo. Naquela noite, o mato estava quieto demais. Era outubro, ali na Serra Gaúcha, numa área de mato fechada que a gente frequentava há anos, sem nunca ter encontrado ninguém. Meu filho tinha por volta de 15 anos na época. Já vinha comigo nas caçadas noturnas fazia 2 anos. E era bom nisso. Pisava leve, não falava à toa, sabia esperar. A gente tinha saído cedo e caminhado umas 3 horas dentro da mata. O céu começou a mudar. A lua estava nascendo alaranjada. Não era aquele laranja de lua nova baixa no horizonte. Era mais escuro, mais carregado, quase marrom, como se alguém tivesse colocado um vidro sujo na frente da lua. Meu filho olhou para o céu e perguntou o que era aquilo. Eu disse que era um eclipse, que já tinha visto uma vez quando novo, mas dessa vez estava diferente, tão escuro, tão vermelho. Eu não tinha visto nunca desta maneira. Foi quando ouvimos as vozes. Vieram de longe primeiro, quase confundindo com o vento. Mas vento não tem ritmo. Vento não repete a mesma sílaba no mesmo intervalo. Eu parei. Fechei o punho pro meu filho. Sinal de para e fica quieto. E eu fiquei escutando. Era canto, baixo, ritmado, de muitas vozes juntas. Olhei pro meu filho. Ele estava olhando para mim com aquela cara de pergunta que criança faz quando quer muito perguntar, mas foi ensinado a não falar. Fiz sinal de segue devagar e a gente começou a se mover na direção do som. Levou uns 15 minutos até ver a luz. Era laranja também, mas essa era feita pelo fogo. Uma fogueira grande, enorme, mais alta do que esperava, que iluminava uma clareira que eu nunca tinha visto em todos os anos que caçava naquela mata. Clareira ampla, com a terra batida no centro como se fosse usado há tempos, cercada de árvores altas que abriam o topo, deixando um pedaço de céu visível. E naquele pedaço de céu, exatamente sobre a clareira, estava a lua de sangue. Me abaixei atrás de um tronco largo. Meu filho veio junto, se encostou no meu lado e a gente ficou ali olhando. Eram muitas mulheres, não soube contar direito na escuridão. Mais de 10, talvez 15, talvez até mais. Vestidas ainda, naquele momento, com roupas escuras, algumas com capas compridas que varriam o chão. Estavam dispostas em círculo ao redor da fogueira, de mãos dadas, cantando aquilo que a gente tinha ouvido de longe. No centro do círculo, entre elas e a fogueira, havia uma que ficava de costas para mim, mais alta que as outras, cabelo comprido solto, tinha algo na postura dela que deixava claro, sem precisar de palavra, que ela era quem conduzia tudo aquilo. No momento, ela soltou as mãos das que estavam do lado e levantou seus braços. O canto parou. O silêncio que veio depois foi pesado
de um jeito que não era natural. Era como se a própria floresta tivesse prendido a respiração. Ela começou a falar. A voz carregava, firme, alcançava toda a clareira sem esforço. Ela não gritava, ela projetava, do jeito que voz treinada projeta. Eu ouvia cada palavra com clareza do meu esconderijo. Falou sobre a lua. Disse que aquela noite não se repetia em qualquer tempo, que a lua de sangue não era um fenômeno do céu comum. Era uma abertura, era um portal entre o que existe e o que não existe por baixo do que se existe. Que o véu entre os mundos ficava fino naquela hora, que o sangue da lua chamava o sangue da terra, e que elas estavam ali para responder a esse chamado, como mulheres tinham respondido desde antes de qualquer nome que o mundo atual reconhecesse. Que aquela clareza vermelha no céu era uma permissão, não dada por um homem, não dada pela lei, mas pela própria ordem do que é real e da própria natureza. Essa lua nos vê, disse ela, e nós a vemos de volta. Depois virou para o círculo e disse, com uma voz diferente, mais seca: tragam. Duas mulheres saíram da clareira na direção oposta aonde estávamos. Voltaram um pouco tempo conduzindo animais, cabras, pelo que eu via, e o que parecia ser galos pretos amarrados pelas patas. Meu filho me apertou o braço. Eu não me mexi. O que aconteceu depois foi rápido e sem cerimônia, da forma direta e sem sentimentalismo que quem lida com o animal e com morte no campo conhece. A líder conduziu o sacrifício ela mesma, com uma faca que eu não tinha visto de onde ela tirou. Os animais foram abertos sobre uma bacia larga de metal escuro que duas mulheres seguravam. O líquido encheu a bacia devagar, fumegando levemente no ar frio da noite. A líder levantou a bacia com as duas mãos na direção da lua. A lua estava no ponto mais alto da clareira agora, completamente vermelha, sem nenhum outro tom, como se fosse feita de brasa. O reflexo dela na bacia era perfeito. Uma lua menor, vermelha, tremendo levemente com o movimento das mãos da mulher. Depois, as roupas começaram a cair. Não foi rápido nem lento. Foi um processo natural, sem nenhuma hesitação, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo fazer ali, naquela clareira, diante do fogo e da lua. Uma por uma, ou em pares, até que todas estavam nuas na luz vermelha da fogueira. Meu filho desviou o olhar para o chão. Eu fiquei olhando, não por volúpia, eu era velho demais para isso, mas porque era impossível não olhar. Não havia nada ali de erótico. Havia algo muito mais antigo do que isso, que eu não tenho nome para dar. A líder mergulhou as mãos na bacia. Depois passou as mãos pelo próprio rosto, pelo pescoço, pelo peito, devagar, como o ritual tem que ser, com atenção, com intenção em cada gesto. Pegou a bacia e foi até a primeira mulher do circo. Despejou uma porção sobre os ombros dela enquanto rezava algo que eu não conseguia mais ouvir, só ver os lábios se moverem. Foi para a próxima e para a próxima e assim adentrou a noite. Cada uma recebia aquilo em silêncio, de cabeça erguida, olhos fechados ou abertos, fixos na lua. Algumas tremiam, não de frio. A fogueira era grande. O calor chegava até onde eu estava. Era outro tipo de tremor. Quando a última foi ungida, a líder voltou para o centro, levantou o que restava na bacia e jogou para o alto, na direção da lua. Um arco escuro que pegou o brilho vermelho por um segundo antes de cair de volta sobre a terra. E aí elas começaram a dançar.
Não tinha uma música específica, mas tinha ritmo, batido com as palmas e com os pés na terra batida. E tinha o canto que voltou mais alto que antes, mais urgente, com aquelas sílabas repetidas que eu não reconhecia como nenhuma língua que eu conhecia. A dança não era coreografada, era um frenesi organizado, cada uma no seu próprio movimento, mas todas juntas no mesmo pulso. Ao redor da fogueira que elas alimentavam, jogando galhos sem parar, fazendo as chamas subirem até parecer que alcançavam a lua. Durou muito, não sei quanto. Perdi a noção enquanto ficava ali, agachado, atrás do tronco. Meu filho tinha encostado a cabeça em meu ombro e eu percebi em algum momento que ele estava dormindo. Não de um jeito que parecia sono, parecia mais que estava sob um torpor. Quando a dança foi diminuindo, o banquete foi trazido. Panos estendidos no chão da clareira, cobertos de comida, pães escuros, frutas, carnes assadas que deviam ter sido preparadas antes, garrafas de vinho e de outras coisas que eu não identificava. Elas se sentaram ao redor, ainda nuas, e comeram e beberam com aquela informalidade de quem está entre os seus. Tinha conversa, tinha riso, o fogo baixando devagar. Eu acordei meu filho com cuidado. Fiz sinal de vai, vamos devagar. A gente se afastou em silêncio, devagar, sem olhar para trás. Caminhamos uns 40 minutos sem falar. Quando chegamos no limite da mata, onde a estrada de terra começava, meu filho parou e ficou olhando para o céu. A lua estava quase normal de novo, ainda levemente alaranjada, mas já perdendo o brilho vermelho. O que era aquilo? Ele perguntou. E eu fiquei um tempo sem poder responder. Não sei dizer o nome, eu falei por fim. Mas não parecia algo realmente mal. Ele ficou pensando nisso. Depois perguntou se a gente ia contar para alguém. Eu pensei nas mulheres ao redor do fogo, naquela voz carregando longe na clareira, na lua refletida na bacia de metal escuro. Pensei em como qualquer palavra que eu usasse ia diminuir o que eu tinha visto. Não, por fim eu disse. Eu não contei a ninguém, pelo menos até agora. Meu filho tem 42 anos hoje. Tem filhos, tem uma vida, mora numa cidade grande. A gente nunca mais falou sobre aquela noite diretamente, mas toda vez que a gente se vê, em algum momento da conversa, ele olha para o céu. Não importa se é dia, não importa se é noite, se tem lua ou não. E fica um segundo assim, quieto, com aquela expressão de quem está lembrando de algo que já não cabe em palavras, somente nas lembranças. E aí, pessoal? O que acharam da história? Deveras boa, não? Então, se gostou, se inscreva no nosso canal e deixe um like também. Ficamos por aqui e até um próximo relato. Até mais, pessoal.